paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática e cores. O que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 formas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. O meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 representantes do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada do Senhor. Dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois os verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimento, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e Novo Testamento, de que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer tempo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteio não tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé. Para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18. E Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais. Para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número, número de 1 a 70. Assim, todos os dias de segunda a sexta você receberá um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live, da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar ao seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias, aleluia, e o nome muitíssimo. Amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Eu me peço ao Senhor, do Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida e espírito vive cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias, aleluia, e o nome muitíssimo. Amém. Vamos sortear os 2 primeiros livros de hoje para a meditação de todos vocês. Apocalipse, com 22 capítulos, é o primeiro livro de hoje. E o segundo livro, livro de 1 Coríntios, com 16 capítulos. Capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. É o primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. E contém 14 versículos. O livro selado
e o Cordeiro. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. 1 Coríntios, com 16 capítulos, é o segundo livro de hoje. Capítulo 8. Primeira Coríntios, capítulo 8, que contém 13 versículos. Coisas sacrificadas aos ídolos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Se, porém, alguém ama o Senhor Deus, ele é conhecido dele. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho. A oração é a oração 4. Seja parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 70. Senhor Deus Todo-Poderoso, peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, as edificando e libertando de toda a depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, segundo Jesus o Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros
ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o número de 1 a 70 e o número de 1 a 22. Que no final da live eu faço sorteio. O número de 1 a 22 você mentaliza e peça que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração através do sorteio de 1 a 70. Também tem o sorteio do livro do capítulo, que é a verdadeira palavra revelada do Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aos rebanhos. Hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número par. Dois 70, 1 e 69, 2, 70, 1 e 69. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 12 para o rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. Dois 70, 1 e 69. Capítulo 3 do livro de Levítico contém 17 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais ou o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Levítico capítulo 12, contém 8 versículos. A purificação depois do parto. Disse o Senhor a Moisés, disse aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação. No 8º dia o menino será circuncidado, depois ficará ela 33 dias, purificando-se do seu sangue. Em nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário, até que se cumpra os dias da sua purificação. Se porém tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como nos dias da sua menstruação, depois ficará 66 dias, purificando-se do seu sangue. Quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, um pombinho e uma rolinha para oferta pelo pecado. A entrada da tenda da congregação ao sacerdote. 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Joel com 3 capítulos. Capítulo 2. Joel capítulo 2 para o rebanho santo de número 16, 56, 15
O 55, capítulo 2 do livro de Joel, contém 27 versículos. Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu monte santo. Temam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de trevas, espessas como a ave espalhada. Sobre os montes vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá. Pelos santos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama brasa, diante dele a terra como o jardim do Éden, atrás dele um desolado deserto. Assim nada lhe escapará, sua aparência é como a de 2 cavalos. Correm como cavaleiros, como o estrondo de carros, sobre os cumes dos montes. Vão eles saltando o corpo, ao ruído da chama do fogo que consome o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. 10, 62, 9, 61, 10, 62, 9 e 61. Marcos com 16 capítulos. Capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. Capítulo 15 do livro de Marcos contém 47 versículos. Sepultamento do Senhor Jesus era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, ao cair da tarde. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino do Senhor Deus, foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo do Senhor Jesus. Pilatos se maravilhou-se que já estivesse morto. Já chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. Tendo-se certificado pelo centurião que assim sucedera, deu o corpo a José. 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. Salmos com 150 capítulos. Salmos 73. Salmos capítulo 73 para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. com 28 versículos. Salmo de Asaf para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Verdadeiramente bom é o Senhor Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há aperto na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. 30, 42, 29, 41, 30, 42, 29, 41. Atos com 28 capítulos. Atos capítulo 26 para o rebanho santo número 30, 42, 29 e 41. Com 32 versículos. Paulo testifica perante o rei Agripa. Então Agripa disse: Paulo, tens permissão para te defenderes. Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por potente, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender
de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, principalmente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes, há questões que há entre os judeus. Portanto, peço-te que me ouça com paciência. A minha vida desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e Jerusalém, todos os judeus a sabem. Rebanho Santo de número 8, 64, 7, 63, 8, 64, 7, 63. Esther com 10 capítulos. Capítulo 2. Esther, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. Capítulo 2 do livro de Esther contém 23 versículos. Esther torna-se rainha, passadas essas coisas e apaziguando o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti e do que fizera, do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busque-se para o rei moças virgens e formosas, põe o rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúnam na fortaleza de Suzã todas as moças virgens e formosas, na casa das mulheres, sob o cuidado de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e recebam elas tratamentos de beleza. A moça que agradar ao rei, reúne em lugar de Vasti. Isso pareceu bem ao rei, e assim se fez. Ora, havia na fortaleza de Suzã, perto de Suzã, certo judeu benjamita, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Vinte e quatro, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Ruth, com 4 capítulos. Capítulo 2. Ruth, capítulo 2, que contém 23 versículos. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vais colher em outra lavoura, tampouco passes daqui, ficarás aqui com as minhas servas, e teus olhos estarão atentos na lavoura que ceifarem, e irás atrás delas. Dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiverdes sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: por que achei graça a teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. Segunda Reis, com 25 capítulos. Capítulo 7. Segunda Reis, capítulo 7, para o Rebanho Santo número 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57, capítulo 7 do livro de Segunda Reis, contém 20 versículos. Eliseu prediz o fim do cerco.
Ora, o rei havia colocado na porta o capitão em cujo braço se apoiava, e o povo o atropelou na porta e ele morreu. Como dissera o homem do Senhor Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Aconteceu com o homem do Senhor Deus, dissera ao rei: amanhã, a estas horas, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo, e 1 medida de farinha por 1 ciclo na porta de Samaria. Aquele capitão responderam ao homem do Senhor Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? E ele dissera: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim lhe aconteceu, pois o povo o atropelou na porta e ele morreu. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 5. Contém 16 versículos. Já vim para o meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite, comei amigos e bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Ouvi a voz do meu amado que estava batendo: abre, minha irmã. Amada minha, pomba minha, minha imaculada, a minha cabeça está cheia de orvalhos, meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, como a tornarei a vestir. Já lavei os meus pés, como as tornarei a sujar. Meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor a ele. 18, 54, 17 a 53, 18, 54, 17 a 53, Eclesiastes com 12 capítulos, capítulo 6. Eclesiastes, capítulo 6, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. Contém 12 versículos. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa muito sobre o homem. O homem que o Senhor Deus deu riqueza, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que a alma deseja, mas o Senhor Deus não lhe dá poder para disso comer. Ante o estranho come. Isso também é vaidade e grave mal. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Inutilmente vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. João com 21 capítulos. João, capítulo 5, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Capítulo 5 do livro de João, contém 47 versículos. A vida por intermédio do Filho. Assim, porque o Senhor Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus os perseguiram. O Senhor Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por este motivo os judeus ainda procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia
que o Senhor Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual ao Senhor Deus. O Senhor Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. Êxodo com 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. 35. Êxodo capítulo 35 para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. O Senhor Deus chama a Bezalel e a Oliabe. Então disse Moisés aos filhos de Israel: veja, o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito do Senhor Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lavramento de pedras de engaste, em telhadura de madeira, para trabalhar em toda a obra artesanal. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. Esdras com 10 capítulos. Esdras capítulo 3 para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. O capítulo 3 do livro de Esdras contém 13 versículos. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, juntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadac, seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos começaram a edificar o altar do Senhor Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés. O homem do Senhor Deus, apesar do terror, estava sobre eles por causa dos povos das outras terras, firmaram o altar sobre as suas bases e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Então, segundo o que está escrito, celebraram a festa dos tabernáculos e ofereceram o holocausto diário, conforme o número de ordenado para cada dia. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos. Chamada a reconstrução do templo. No 6º ano do reinado do 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar as vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta.
Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. Amós, com 9 capítulos. Capítulo 4. Amós, capítulo 4, contém 13 versículos. Israel não voltou para o Senhor. Ouviste a palavra, vós vaca de Baçã, que estás no monte de Samaria, que oprime os pobres, que esmagais os necessitados. Que diz aos vossos maridos, tragam bebidas e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias são para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Saireis pelas brechas uma após outras, e sereis lançadas para Armon, diz o Senhor. Ide a Betel e transgrede, ide a Gilgal e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. 26, 46, 25 e 45. Judas, com um capítulo. Que contém 25 versículos. Exortações aos fiéis, quando vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo seus desejos ímpios. São estes que causam divisões sensuais e não têm o Espírito, edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor do Senhor Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Juízes, com 21 capítulos. Capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, com 23 versículos. As repreensões do Senhor. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que com juramento havia prometido a vossos pais, e vos disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco, e não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubais os seus altares, mas vós não obedeceis a minha voz. Porque fizeste isto? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes serão vossos adversários, e os seus deuses vos serão por armadilha. Tendo o anjo do Senhor acabado de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. Rebanho Santo de número 20, 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Capítulo 22. Segunda Crônicas, capítulo 22. Para o Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. O capítulo 22 do livro de Segunda Crônicas contém 12 versículos. Acasias, rei de Judá, os moradores de Jerusalém fizeram Acasias, filho mais moço de Jeorão, rei em seu lugar, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha
matando a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Acasias era da cidade de 22 anos, quando começou a reinar, e um ano reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Atalia, filha de Omri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como fizeram os membros da família de Acabe, pois eram seus conselheiros depois da morte, e seu pai para sua perdição. Eu irei ler agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, baixe a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível nos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada às autoridades para falar às autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito: todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia, as 2 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco no versículo 15, Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia, essa denúncia de número 86. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz que tem os 7 Espíritos do Senhor Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que têm nomes de que vives e está morto. Ser vigilante e confirma o restante, que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do Senhor Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guardo, e arrepende-te, e se não vigiareis, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Essa passagem de Apocalipse capítulo 3, o próprio Senhor Jesus faz um alerta às igrejas com falsa santidade e obras imperfeitas. Muito cuidado em onde está a sua atenção, não se deixe enganar com os discursos e teorias sobre o fim dos tempos, porque enquanto você estiver concentrado nisso, o bem-estar, a prosperidade e a salvação sua e da sua casa estão correndo perigo por causa das suas obras imperfeitas das igrejas atuais, nas igrejas atuais. E se você quer o melhor para a sua vida e a sua família ainda nesta terra e no mundo por vir, a salvação eterna, não deixe de examinar as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado que ultrapassa 730 bilhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você ou que eles estão, que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade, essa denúncia é a denúncia de número 86, e que se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé em igreja que ele está lhe apresentando não está adulterando, acrescentando e nem omitindo o livro de Mateus, João e o Apocalipse, e que você e a sua família estão seguros e com a salvação garantida, estando com ele sem que nós, das 2 igrejas virtuais, sejamos necessários, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, baixe a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 47 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
E vamos ao sorteio, a oração para o sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora as tuas abundâncias, paz, graça, alegrias, alcançando todas essas vidas dos fiéis, seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja. @Saleta Santos, e que todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e no muitíssimo amém. O livro é o livro de 1 João, com 5 capítulos, é o penúltimo livro de hoje. E o último livro é o livro de Jeremias, com 52 capítulos. Capítulo 3, 1 João, capítulo 3, que contém 24 versículos. Os filhos do Senhor Deus, vede com grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos do Senhor Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não nos conheceu, não o conheceu. Amados, agora somos filhos do Senhor Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 52, que contém 34 versículos. A queda de Jerusalém. Havia sobre ela um capital de bronze, a altura de um capitel de bronze, a altura de um capitel era de 5 côvados, com uma rede romã sobre o capitel ao seu redor. Tudo de bronze, semelhante. Esta era a outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs ao lado. As romãs todas sobre a rede, ao redor a 100. Levou o comandante da guarda a Seraías, o principal sacerdote, a Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade levou o oficial que tinha o seu cargo, agente de guerra, e a 7 homens dos que viam a face do rei, que se achavam na cidade, como também ao escrivão mor do exército que registrava o povo da terra, e mais 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade. O Espírito Santo do Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 5. Você que mentalizou o 15, 1 Coríntios, capítulo 8. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de Levítico, capítulo 12. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Joel, capítulo 2. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 15. Você que mentalizou o 17, a mensagem está você que mentalizou o número 17, Salmo 73, o número 19, Atos capítulo 26. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 2. Você que mentalizou o 21, Ruth, capítulo 2. Você que mentalizou o 4, 2 Reis, capítulo 7. Você que mentalizou o 9, Cantares, capítulo 5. Você que mentalizou o 12, é o livro de Eclesiastes, capítulo 6. Você que mentalizou o 6, a mensagem do livro de João, capítulo 5. Você que mentalizou o 10,
a mensagem no livro de Êxodo, capítulo 35, você que mentalizou 1, Esdras, capítulo 3, você que mentalizou 22, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 1, você que mentalizou 3, Amós, capítulo 4, você que mentalizou o 13, o livro de Judas, você que mentalizou o 2, Juízes, capítulo 2, você que mentalizou o 18, 2 Crônicas, capítulo 22, o 7, 1 João, capítulo 3 e o 14, Jeremias, capítulo 52. E eu vou ler para você mais um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas, dízimo, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações do templo físico em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai bois a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. E eu vou ler a revelação dessas denúncias para todos vocês. A revelação dessas denúncias te traz no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15, 23 e João capítulo 7. Eu vou repetir os números que foram sorteados: o 8, Apocalipse 5, 15, 1 Coríntios 8, 20, Levítico 12, o 16, Joel 2, o 5, Marcos 15, o 17, Salmo 73, o 19, Atos 26, o 11, Esther 2, o 21, Ruth 2, o 4, 2 Reis 7, o 9, Cantares 5, o 12, Eclesiastes 6, o 6, João 5, 10, Êxodo 35, 1, Esdras 3, o 22, Ageu 1, o 3, Amós 4, o 13, Judas, o 2, Juízes 2, o 18, 2 Crônicas 22, o 7, 1 João capítulo 3, o 14, Jeremias capítulo 52. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, na @AIG 1318 37 300, que é a partir das 16 horas e 48 minutos, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igreja Benditas, para rebuscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto do nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais.
E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, a beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar independente do segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% das escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, África do Sul, Dinamarca, México, Paraguai, Uruguai, Canadá, Espanha, Alemanha, Turquia, Itália, França, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Moçambique, todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém.